tarde a todos os irmãos. Geralmente cantamos 2 vezes esse cântico para que aqueles que não conhecem possam compartilhar, conhecer e aprender também. Levanta-te, oh meu amado, eu preciso de ti. E a flor do meu jardim está tão seca. Quem é aquele que estará disposto a regá-lo com a água da vida? E tu tens bebido. Anunciarei o teu amor, meu Deus, me levanta, abre o meu ouvido e o meu coração, sacia-me com teu Espírito por toda a eternidade, ensinando-me tudo que eu os mandar. Para ser crucificado, pegaram em certo Simeão da cidade de Cirene, que voltava do campo, e forçaram-no a levar a cruz atrás de Jesus. Uma grande multidão do povo seguia Jesus, e as mulheres batiam no peito e choravam por Jesus. Jesus, porém, voltou-se e disse: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai em cima de nós, e às colinas: escondei-nos, porque se assim fazem com a árvore verde, o que farão com a árvore seca? Com ele levavam também outros 2 criminosos para serem mortos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a Anabela que disponibilizou a sua casa para nos acolher a todos. E nunca mais estivemos juntos, 2 anos e 5 meses, caminho de 3 anos. Mas, como se diz, tudo é bom. Desde que não vem para o mal, é sempre bom. Então, nós estamos alegres, estamos aqui convosco hoje para podermos partilhar ou compartilhar o plano de salvação, aquilo que tem feito mudança em cada um de nós. Mas, voltando para a leitura que a Anabela acabou de fazer, Lucas 23, de 26 a 32, não sei se entenderam bem a leitura. Perceberam? A leitura falava do tempo de Jesus, quando ele estava ser levado a ser crucificado. Na caminhada, como ele não estava a aguentar, então pegaram um homem que estava a passar e obrigaram ele a carregar. Nem lhe pediram. Determinaram que tem que fazer isso e obrigaram que ele levasse a cruz.
Então ele levou a cruz para Jesus Cristo. No caminho, muita gente, muito povo a caminhar com ele, e mulheres batiam no peito. Batiam no peito, a chorar, a gritar da injustiça, do que está se passando, o que está acontecendo naquele exato momento. E Jesus Cristo disse: mulheres, não choreis por mim, mas choreis por vós mesmos e pelos vossos filhos. Dias virão que enquanto a árvore está seca, a árvore está fresca, as coisas estão assim. E quando o pau, o tronco secar, como é que será? Então as coisas estarão piores ainda. E ele disse também, ai das que estão a amamentar, que estão Dirão benditos os que não amamentaram, os ventres que não tiveram filhos. Exatamente. Então, como nós vemos hoje, nos dias de hoje, as coisas estão de mal a pior. Isso todo mundo está consciente. Então, isso é uma coisa que não tem volta. Houve um começo, mas não tem volta. É como se diz, para frente é o caminho. O carro, quando está a derrapar, não tem como suportar o peso para fazer ele subir. É mesmo descer. A solução é só tentar equilibrar o caminho de forma que não faz o desvio, ir no precipício, ou ir num tronco, ou numa parede, seja onde for, de forma que não cria lesão ou machuca os homens. Então, essa é a razão que Jesus Cristo disse: não choreis por mim, mas por vós mesmos. Porque o que nós hoje estamos a viver, estamos a passar, não tem homens e mulheres que conseguem dar soluções ou solução à situação. Nem na sua, podemos culpar o Estado ou o governo, mas nas nossas próprias casas também não estamos a conseguir a dar soluções nem resolver os problemas. Tudo por quê? Por causa da vibração. Quem pode explicar o que é a vibração? Uma explicação rápida e breve, de forma que todos possam entender, né, completamente. Alguém pode explicar o que é vibração? 2 anos e meio levou. Tá bom, vamos continuar. Então, por causa da vibração, então, como estava a dizer, por causa da vibração, por isso que as pessoas não conseguem dar solução. Tudo por quê? Porque os homens fugiram do seu próprio propósito. Porque tudo nessa vida segue o seu próprio propósito. Os animais seguem o seu próprio propósito. As árvores também têm o seu próprio propósito e elas seguem. As aves do céu também seguem o seu próprio propósito. Os animais aquáticos também seguem o seu próprio propósito, mas o homem é o único que se desviou do seu próprio propósito. Então, como o homem desviou do seu próprio propósito, então eis a consequência dos danos que estão até a interferir no campo aquático, aéreo e até os animais que vivem na selva ou no campo, né? Na floresta. Então, o homem, ele que devia ser o protetor e velar por tudo, é mesmo ele que está a distorcer tudo isso. Tudo isso por quê? Porque os homens tornaram fracos. Os homens tornaram fracos em todo sentido. Tornaram fraco como mãe, tornaram fraco como pai, tornaram fraco como esposa, tornaram fraco como os filhos, tornaram fracos como santo. Até santos também tornaram-se fracos. Então essa fraqueza que o homem hoje ou se tornou, porque o homem se tornou fraco. Então isso é que fez com que tudo desmoronasse. E hoje ninguém está a conseguir
emergir, sair desse sufoco. Porque se eu culpar o Estado, mas na minha casa também está tudo caído, está tudo perdido. Então, se na minha própria casa eu não consigo dar solução, então como é que eu vou fazer alguma coisa fora, além da minha casa? Não tem como fazer. Nós gritamos aqui, gritamos ali, apontamos aqui, apontamos acolá, mas na nossa própria casa também está caído. E muitos que têm força e coragem e que estão a persistir, estão a lutar para tentar manter o equilíbrio. Aquilo é luta, é como empurrar um carro sem só com jante. O pneu rebentou e ele, de tanto andar com a roda, a câmera, a borracha rebentou, saiu, então aquilo só ficou jante. Então é como empurrar um carro assim, só mesmo com jante. Então é isso que está a acontecer com aqueles que estão a se esforçar e a batalhar e a dar no duro. E aqueles que já não querem mais saber, pá, isso aqui está pesado, isso aqui está duro, epá, também está só deixar andar. E o que aconteceu? A casa caiu. A casa caiu. Então tornaram todos fracos. Fracos. Tanto os santos, ou aqueles que dizem que são santos, porque muitos santos viraram pedófilos, outros viraram perseguidores. Tá vendo? Então, outros viraram paninas. Então, quer dizer, tudo saiu do contexto. O amargo virou doce, o doce virou amargo. Desculpa, o doce virou amargo, o amargo não virou doce, porque... mas o doce virou amargo e tudo, quer dizer, tudo que era bom já não é. Já não é. O leite, tudo já não tem a mesma qualidade, nem a mesma essência. Mas o causador de tudo isso é o homem no geral. Então tudo isso tem a ver com o quê? A vibração. Houve uma vibração para que todas essas coisas acontecessem. Então também tem que haver uma nova vibração para distorcer esse mal que se entranhou no seio das nossas famílias, no seio das nossas casas e do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então, mas para que essa vibração possa tomar o cursor certo ou a direção certa, é necessário que homens e mulheres, aqueles que são designados, possam cumprir o seu próprio propósito. Se não cumprir o seu propósito, então não tem como essa vibração, quer dizer, uma invadir a outra. Há uma vibração que leva os homens não terem nem o domínio, nem o controle de nada. Mas há uma outra vibração que faz com que haja o equilíbrio, haja a tranquilidade, haja a paz, as coisas fluem de uma forma natural e normal da vida, da forma como deve ser. Porque antigamente as famílias conviviam e havia aqueles que nós chamávamos de chalado, né? Os sorridentes, havia o cômico. As pessoas diziam, esse aqui é o cômico da família, esse aqui é o extrovertido da família. Mas hoje trocaram tudo isso com o quê? A televisão. A televisão já faz... Quem quer assistir uma coisa cômica, é só ir na televisão. Então, rir com a televisão, faz tudo na televisão. Então, a rede social, ele tornou o centro da nossa própria vida. Mas não vamos dizer que a rede social, tudo isso aqui, não tem a sua importância. Tem a sua importância. Tem a sua importância. Só que não está a ser bem usado de uma forma que não prejudica a vivência familiar e a vivência cotidiana. Mas tudo por causa de quê? A vibração. Então é necessário que vocês estão aqui, homens de bens, se é que são,
São ou não são? Então, alguns só falaram. Então, aqueles que falaram, aqueles que são, então, que de vós flua uma nova vibração, de forma que essa vibração ela se expande e vai para toda parte do mundo. Quando dentre vocês, aqueles que se levantaram, foram para os povos, foi com que objetivo? Exatamente isso. A vibração. Para que ela possa mandar para todos os cantos do mundo. Mas uma coisa é certa. Há uma vibração que perdurou séculos, gerações, décadas e décadas, que arrastou os homens para a loucura. Né? Naquilo que nós chamamos há bocado fracos. Mas há uma outra vibração, não é? Aquela vibração do homem que vive nos caminhos retos, do homem que faz o encontro com Deus, do homem que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Então, esse homem também tem uma nova vibração. Mas esse homem tem que se posicionar. Porque o que adianta um santo ficar no escuro? A sua santidade, a sua luz que emana nele, aonde vai irradiar? A quem ele vai contagiar? A quem ele vai tocar? Se ele está escondido no escuro, nas grutas. Então, é necessário que nós estamos aqui e aqueles que estão após nós, não é? Mesmo não estando aqui presente, mas vivem na mesma vibração que a nossa, então esses e vocês possam vibrar de tal forma que haja uma mudança no mundo. Se vocês verem, há uns anos atrás, os homens acreditavam muito nas promessas. A promessa de luz, a promessa de água, a promessa do aumento de salário. Mas hoje, os homens já não acreditam em nenhuma promessa. Quando falam da vida melhor, os homens já não acreditam nisso. Quando falam vai ter aquilo, os homens já não acreditam nisso. Mas antigamente, todos nós acreditamos ou acreditávamos e ficávamos contentes, felizes, à espera que as coisas mudem. Mas hoje, ninguém mais acredita. Não tem um homem que diz, não, eu acredito. Se alguém dizer eu acredito, é aquela pessoa que está a usufruir das regalias, mesmo sem as coisas ainda acontecerem. Esse sim é que vai dizer acredito. Senão aquele que não está a usufruir é mentira. Aqui não tem ninguém que diz eu acredito. Então, tudo o que está acontecendo, isso chama-se quê? Vibração. Porque sem a vibração, o que acontece? Ninguém consegue estar lúcido ou estar acordado. Vê? Ou, melhor dizer, perceber do que está acontecendo ao redor. Então, é necessário que cada um de nós estamos aqui presentes, estejamos atentos e cumprimos o nosso próprio propósito. Então, só com o cumprimento do próprio propósito, então aí pode haver mudança. Então, a mudança não é necessariamente que eu construa um prédio, ou faça um edifício, ou faço um centro de recolhimento. Não. Não é necessariamente que seja assim. Mas aqueles que podem fazer, façam. Mas muitos dizem, como eu não posso fazer isso, então não tem como criar uma mudança. Mas a mudança não está ali, porque aqueles mesmo que fazem, não há mudança nenhuma. Não há mudança.
porque alguém fez uma escola, ou alguém fez um hospital, ou alguém fez aquilo. Não há mudança. As coisas estão indo de mal a pior. A mudança mesmo é a vibração. É a vibração. Por isso que nós, desde o princípio, falamos das reparações, falamos dos caminhos retos e falamos de vibrações, caminhos retos, reparações. Então tudo isso é para quê? Houve um único propósito para tudo isso. Fazer o caminho para criar um impacto que vai criar mudança. A mudança não vem porque não, eu quero, vou fazer isso e vai criar mudança. Se fosse assim, as coisas teriam mudado, porque muita gente que está no governo quiseram fazer, mas não conseguiram. Não fizeram porque não queriam, queriam mesmo, mas não conseguiram fazer. Outros até puseram uma pedra e ficou naquela pedra. Já nem conseguiram avançar mais. Outros até levantaram tantos blocos, mas já ficou inacabado. Está a entender? Então, o problema não está em colocar uma pedra ou subir paredes. Não. O problema está na vibração. Há um lado que está a trabalhar por uma vibração. Quando ele diz agora é virar panina, todo mundo está a virar panina. Não é vibração que está a bater. É vibração. Agora não se escuta panina aqui, panina ali, toda parte é panina. Hoje, nós estamos aqui. Era difícil ouvir falar uma coisa assim, mas hoje nós estamos aqui, que temos primos, irmãos, tios, sobrinhos, netos. Então, aí qualquer um de nós podemos esperar que um membro da sua família vai ser um panina, ou hoje ou amanhã. Hoje ninguém está ausente disso. Ninguém aqui consegue bater no peito, não, eu aqui estou livre, na minha família aqui isso não vai bater. É mentira. Hoje ninguém está ausente disso, porque grita-se em toda parte. Então, os trabalhadores, aqueles que estão a trabalhar para essa vibração, eles põem até nos bonecos das crianças, até na escola, no livro, mostram. Né? Saberem o livro da 4ª, 3ª classe, tem essas merdas lá. A mostrar a família, tem a família de homem, família mulher. Eles estão a criar uma vibração, mas mostrando assim alguns argumentos para ficar. Agora, qual é a vibração que nós criamos? Nós sentimos medo, recuamos. Tudo por quê? Fraco de perder emprego, fraco para uma vida estabilizada. Está vendo? Fraco de não ser mal falado, fraco de... é uma fraqueza até que a pessoa anda assim, com a mão na cara, para não ver mais, porque é demais. Porque pessoas que podiam fazer alguma coisa, que podem fazer, não estão a fazer. Não estão a fazer. Até aqueles que são santos se corromperam, ainda fazem coisas abomináveis. E o pior, hoje o comerciante, o comércio, o que virou? É um motivo de eu fazer o que quero. No comércio, eu posso extorquir, posso aumentar, posso fazer o que quero, criar um mundo lá no comércio, e tudo fica como herdo de negócio, ganhar mais. É estratégia de negócio. Então, o objetivo o próprio propósito do homem caiu. Ele já não sabe mais quem é, mas quem nós somos? É uma pergunta que cada um de nós devemos nos fazer. Quem somos nós? Eu, se quero viver bem, se eu não pensar que a minha direita, a minha esquerda, esse também deve ficar bem, então nunca vou viver bem, porque amanhã eles vão vir me roubar. Ou é mentira que eu estou a falar? Não. Amanhã só me invejar.
Ou não? É o que vai acontecer. É o que tem acontecido. Então é necessário que todos estejam bem, de forma que as pessoas vivam naturalmente. Vivam em paz. Quer dizer, nós buscamos a paz, mas não procuramos meios de como manter a paz. Nós temos direito às crianças, as crianças não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Hoje, o que é que acontece com isso? As próprias crianças nem estão a se capacitar para homens da manhã. A única segurança que nós temos como pai ou como mãe é só a escola. Mais nada. E lá o que é que fazem? Falam dos direitos, mas é mesmo lá que está sempre a vir pedir: papá, o professor pediu isso. Papá, o professor pediu aquilo. Mamãe, a professora pediu aquilo. Não sei o quê, pediu aquilo, pediu isso, pediu isso, pediu isso. Quer dizer, o que é que acontece? Aqueles que têm para dar, dão. Aqueles que não têm, matam o filho. Por quê? Vai matar o filho que pediu um pão, porque ele está cansado, porque o filho está sempre a pedir. Na escola pede, ali pede, roubou pão, uma cacetada. E o gajo cai e morre. Está entendendo? Então, essas coisas têm acontecido no nosso dia a dia. E nós temos esse pai é mau, mas quando é o pai que vai querer matar um filho, isso não existe. Não existe o pai que quer matar um filho. O problema é o quê? Ele está cheio. As pessoas só vê o facto, mas não vê a causa do facto. A causa é que é a frustração. Aqueles que estão a pagar a escola pensa que é só um mês, já vai pagar, acabou. Nada. Semana a semana, dinheiro para aquilo, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, dinheiro para aquilo. Quem tem 5, 7 filhos, esse está caído. Hoje, não se fala da família. Os filhos hoje viraram o quê? Própria desgraça. Hoje nós, os pais, viramos escravos dos filhos. Viramos escravos dos filhos. Porque é sempre toma do bolso, toma. Mas hoje é assim que se vive. E nós achamos o quê? Bonito. Isso não é bonito. Tem uma aparência bonita. Uma coisa boa e tal, não sei o quê, chique. Mas não é. São mesmo essas coisas que estão a trazer as próprias lacunas. As pessoas, quando querem ver a lacuna do mundo, não vão naqueles que têm, vão naqueles que não têm. Quando chegarem naqueles que não têm, aquele que mata por causa disso, por causa daquilo, e tentarem entender a razão e o motivo, então vão saber a loucura do mundo está aqui. A lacuna está aqui. Mas o que é que fazem? Quando um outro mata, para esse gajo, o marido matou a mulher, não se suicidar. E acha que aquilo não. É mesmo a frustração. Uma frustração sem precedente. Então, por isso, nós estamos aqui a falar da vibração. Isso é uma palavra que hoje será a palavra que vai fluir no mundo inteiro. E outra palavra é alinhamento. É o alinhamento. Então essas duas palavras, vocês a partir de hoje escutarão em toda parte. A vibração e o alinhamento. Então, hoje, todos nós precisamos nos alinhar com Deus. O alinhamento será a chave, o caminho para uma mudança definitiva. Mas antes de falarmos disso, vamos cantar um cântico. Vamos cantar o coro desse cântico. Sou o Senhor, tenha força de lutar contra todos os meus males. Sou o Senhor, tenha força. Sou o Senhor, é a minha força na minha aflição. Sou o Senhor, é a minha força nos meus problemas.
Só o Senhor é a minha força. Só o Senhor é a minha força. Vamos cantar mais uma vez? Só o Senhor é a minha força. Só o Senhor tem a força. Só o Senhor tem a força de lutar contra todos os meus males. Só o Senhor tem a força. Só o Senhor é a minha força. Só o Senhor é a minha força na minha aflição. Na minha aflição. Só o Senhor é a minha força nos meus problemas. Nos meus problemas. Só o Senhor é a minha força. Só o Senhor é a minha força. Senhor, eu ainda cometo erros. Pode deixar. Eu ainda tenho medo. Eu ainda falho, até mesmo sem querer, eu ainda falho. Por mais que eu tento e procuro levantar, Senhor, eu ainda falho. Até quando ando na minha vontade, com meus próprios pés, exercendo a força do meu próprio braço, eu ainda falho. Só o Senhor tem a força de lutar contra todos os meus males. Só o Senhor tem a força. Só o Senhor é a minha força na minha aflição. Só o Senhor é a minha força nos meus problemas. Só o Senhor é a minha força. Só o Senhor é a minha força. Senhor, eu ainda estou sofrendo. Eu ainda tenho medo, porque nada está bem comigo. Apesar do que tenho vivido contigo, Senhor, até agora. Por mais que eu tento sair desta prisão, Senhor, de sofrimento, foi então que me apercebi que sem a graça não tenho a capacidade de ouvir a tua voz, muito menos de obedecer a tua vontade. Só o Senhor tem a força de lutar contra todos os meus males. Só o Senhor tem a força. Só o Senhor é a minha força na minha aflição. Só o Senhor é a minha força nos meus problemas.
Só o Senhor é a minha força. Só o Senhor é a minha força. O Salmo diz: só o Senhor é a minha força. Senhor, eu ainda tenho medo. Eu ainda falho. Eu ainda falho. Até mesmo sem querer, eu ainda falho. Por mais que tento e procuro não falhar, mas ainda assim, ainda falho. Então isso tem acontecido com todos nós que estamos aqui presentes. Mesmo não querendo, há sempre uma falha aqui, outra falha lá, outra falha acolá, outra falha lá, aí à frente. Mas ele mais à frente diz: só o Senhor é a minha força, na minha aflição, só o Senhor é a minha força, nos meus problemas, só o Senhor é a minha força. Então, se Ele é realmente a minha e a nossa força, então é possível que podemos seguir em frente, caminhar em frente. Nós cantamos esse cântico para podermos falar do alinhamento.